Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje estou aqui com um amigo, colega, convidado muito especial, Dr. Aê! Vini, obrigada por estar Eu aqui que com a agradeço, gente. eu que agradeço. E hoje eu convidei o Vini para vir falar de um assunto que eu sei que é de muito interesse de vocês, que é dar uma desembaralhada nesse monte de conceito e técnicas novas dentro da lipoaspiração. Portanto, muito obrigada, Vini, que você está aqui. Tenho certeza que tu vai ajudar bastante os Espero. nossos pacientes e eu tenho certeza que eu vou aprender muito contigo também. Mas que bom, Drica. Vini, pra gente começar, eu quero que tu me conte um pouquinho de ti, Tá, da tua trajetória dentro da profissão. tá. Bom, Drica, eu começo a minha história dentro da medicina lá eu já sou velhinho, lá em 1990, quando a gente presta o vestibular e entra na Faculdade de Fundação de Ciências Médicas de Porto Alegre, que agora já mudou de nome, virou Universidade Federal das Ciências. É uma sopa de letrinha, tipo agora o que tem, né? LAD, Isso aí. LipoMD, HD, As essas estão coisas mais todas. na moda do que nunca. Nunca. A faculdade era uma precursora da moda. Muito Tá? bom. Naquela época lá eu queria fazer ortopedia. Olha só, nada a ver, né? Tá brincando, eu não sabia disso. Não, Pra mim é nada a novidade. ver. Era atleta, gostava de jogar, queria fazer ortopedia. Tanto que o meu currículo, quem olha assim, diz assim, mas vem cá, por que tu não Jogava virou o quê? traumato? Jogava vôlei, tênis. Pois é, né? Que desperdício de Vôlei, altura. inclusive, eu tive convocações para a seleção gaúcha, né? Deus, Então, Vini. são coisas que aconteceram, assim, na vida que daqui a pouco eu tive que decidir. Vini, só diz aí a tua altura pro pessoal Eu tenho saber. 1,90 m. É 1,92 m. Mas hoje eu tô bem mais gordo do que lá em Vai 1990. puxando. E a barriga vai aumentando também. Hoje, se eu tiver que pular por cima de uma rede de voleibol, não rola. vai. Que bom, Né? pro bem da cirurgia plástica. Muito bom. E daí, a história é bem curiosa dessa paixão pela cirurgia plástica, ela acontece numa coisa de quem não fez a faculdade de medicina ou que não está muito habituado. A gente passa por estágios no final, né, Adri? E nesses estágios, que a gente chama de doutorando, eu tinha a opção de passar pela ortopedia e o outro eu deixei em aberto, porque teria que ser sorteado. Eu queria pegar anestesia, olha só, porque daí tinha mais tempo para... Porque tu ia só de manhã, 6 horas da manhã, 5h30 tu estava no hospital, 6 horas tu fazia a primeira anestesia, e normalmente o anestesista te liberava e tu ia estudar. Eu perdi esse sorteio. E caí na equipe de cirurgia plástica do falecido Dr. Jorge Eli, da Santa Casa, junto com o Dr. Joel Barcelos. E ao fazer esse estágio, foi uma... Sabe quando tu te dá conta, assim... Bateu. Que tu tava na montanha errada, sabe? Né? E até uma brincadeira que eu falei assim, eu tava naquela montanha lá em cima, na montanha da ortopedia. Trabalho com os professores de ortopedia, estágio na ortopedia. E eu já tinha subido aquele morro, sabe? Eu tava bem situado lá. E daí quando eu passei pela cirurgia plástica, eu só tô falando de 1995. Março ou abril de 95. Né? Metade das nossas pacientes não tinham nascido ainda. Né? E eu cheguei e eu falei, puxa, eu vou ter que descer essa montanha. Olha, aquilo me deu uma angústia, uma ansiedade, né? Que eu fico, às vezes eu entendo a paciente quando está na ansiedade para escolher um tamanho de prótese. É aquela ansiedade que eu tive naquele momento. Pô, eu vou decidir uma coisa que vai durar muito tempo na minha vida. E cada escolha implica uma renúncia, Uma né? renúncia. Um luto. E além de uma renúncia, tu te dá conta que tu vai ter que voltar para trás para poder ir para frente de novo. Então eu subi aquele morro, subi metade da montanha. Quando eu olho para metade da montanha, eu olho para o outro cume e disse, eu tô na montanha errada. E daí tu tem que ir para aquele outro lado e tem que ir para a cirurgia plástica. E daí foi um amor à primeira vista, troquei meus estágios, passei a ortopedia para um outro colega, né, que queria muito. O cara estava assim, tu tá saindo, Vini, da concorrência? Eu falei, tô. Foi uma comemoração, porque a minha turma tinha 4 ortopedistas, 4 pretensos ortopedistas para 2 vagas, para 3 vagas, né? Quando eu saí, uma os seria caras... tua. Drica, eu vou te confessar que eu ir prova e saber fazer prova e saber cativar e saber participar de concurso sempre foi muito fácil para mim. Isso aí, a gente tem que saber os nossos né? pontos fortes, né? Posso não ser o cara mais inteligente do mundo, o cirurgião plástico mais esperto do mundo, mas quando eu preciso de algo, que eu quero fazer algo, eu vou fazer. Ninguém me para. Né? Aí fui lá e passei.
E aí cá Aí hoje está eu sou você. cirurgião plástico. Não, tem aquela história, né, Drica, que nem tu também fez. A gente fez cirurgia geral, eu vim para Caxias fazer cirurgia geral. O exército me pegou. Tive que passar 1 ano no exército como tenente médico do exército. E daí depois vim, né, onde fiz a minha residência aqui em Caxias, no Hospital Saúde, um hospital que até hoje a gente opera, Uhum. né? E depois voltei para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, na equipe do Dr. Jorge Eli, né? O bom filho, a velha casa retorna, e onde terminei minha residência lá em 2003. Então, ano passado, dezembro do ano passado, eu fiz 20 anos de título outorgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de cirurgião plástico. 20 anos já Já é uma nessa experiência, brincadeira. hein? Algumas experiências, choros, tristezas, orgulhos, né? Trabalhos conquistados, publicações rejeitadas, viagens, né? Dinheiro gasto com tecnologia que já abandonei. Olha só, Então tem muita coisa, interessante, né? muito interessante isso, porque Modismo, vai para frente numa técnica cirúrgica, volta. e Nós vamos também falar a sobre isso gente na tem lipo, que inclusive. experimentar, né, Vini? Às vezes a Ah, gente só vai saber conforme as coisas, o tempo é. passar, os resultados se sustentarem ou não. E Vini, Vamos então lá. deixa eu te ir direto ao que Provoca, provoca, interessa, muito provoca. provavelmente é a pergunta das pacientes. Lipoaspiração de Sim, maior definição é sim. melhor que lipoaspiração convencional? Não, não é. Isso a gente tem que entender que hoje em dia existe uma coisa chamada marketing. Tu tem que atrair o paciente de qualquer jeito. Agora eu vou ser cancelado pelos colegas cirurgião plástico, né? Mas assim, É, mas assim, o nosso público é os nosso pacientes. compromisso é com os Com pacientes e a pacientes. gente está É aqui isso para aí. ajudar elas a desembaralharem as ideias. E é o que eu tenho no consultório Então eu também. te agradeço pela tua transparência, É porque é isso que eu disso que a tenho gente também. precisa. Claro, e é disso que eu vivo, né? De honestidade, tá? Então assim, eu não tenho uma cirurgia melhor ou pior que a outra. Tem o paciente que está adequado para uma cirurgia ou não. Então não adianta, né, eu pegar uma paciente que não treina, pegar uma paciente que está acima do seu peso, que tem uma flacidez de pele importante, que dela tem que fazer a lipoabdominoplastia e não só a lipoaspiração, né? Que esse é hoje 90% dos casos que chegam no meu consultório, né? E Uhum. 10% eu consigo resolver só com lipo. E daí, que lipo eu vou utilizar? Aí eu tenho que ver o que essa paciente quer, né? Ela já engravidou e ganhou um pouquinho de peso, a musculatura não teve muita separação, né? Essa já é uma candidata. Ela treina, ela está com índice de gordura corporal, né, abaixo ali de 20, 15%, que eu possa dar uma definição. Então é uma coisa que tem que avaliar, que não existe uma cirurgia melhor que a outra. Tem paciente que não tem esse treino, ela quer só tirar a gordura do flanco, quer tirar a gordura do meio da perna, e essa lipoaspiração vai resolver a vida dela. Então, não existe, né, uma receita de bolo que funcione com todo paciente. Tá, olha só. Me ajuda a conceitualizar um pouquinho para que as pacientes entendam. O que que é a lipoaspiração, né? Assim, conceitualmente falando, e essas lipoaspirações de maior definição, e também depois eu gostaria que a gente falasse sobre vários outros Claro. termos que envolvem a lipoaspiração. A lipoaspiração é a ideia da gente colocar uma cânula, né? O que é uma cânula? Cânula é um aparelho, como se fosse uma caneta com furinhos, Uma né? varinha de condão? Uma varinha de condão, excelente, maravilhoso, Drica. Pelo menos Melhor, é o que melhor. as pacientes As acham. pacientes acham. E com um movimento repetido de ir e voltar, né? Essa gordura é absorvida por essa cânula, ou seja, ela tem furos na ponta dela, que colocam essa gordura dentro dessa cânula, ou seja, tu vai cortando a gordura, essa gordura entra nessa cânula, imaginem como se fosse um tubo, Uhum. né? E o aspirador faz um vácuo que puxa essa gordura para ter espaço para outra gordura entrar naqueles furinhos que cortam. E com isso tu consegue retirar a gordura desse lugar, né? Isso foi criado pelo Dr. Ilou, né, um francês, começo da década de 80. Eu tive a sorte de conhecê-lo e conseguir falar com ele, né? Já morei na Europa, na França, fiz uma parte da minha formação lá, então falei em francês com ele, ele ficou bem orgulhoso, um brasileiro falando francês, se bem que ele já conhecia vários, né? E pude dedicar um tempo, conseguir agradecê-lo, né?
Nossa, a tudo que ele fez, porque boa parte hoje, da cirurgia plástica. 70% das minhas cirurgias eu uso lipoaspirador, Uhum, né? Uma coisa que ele desenvolveu. claro. E ele fez isso para tirar um lipoma. O que é um lipoma? É uma gordura concentrada, explicando. Tu sabe, né, de que eu estou explicando para quem está nos ouvindo. Lipoma é um acúmulo de gordura anômalo em uma região só, como se fosse um nódulo, assim, sabe? Faz uma protuberância. Uhum. E essa modelo não aceitava um corte, porque na época tu fazia o corte do tamanho do lipoma e tirava. Ali ia ter Sim. um corte de 10 centímetros, Uhum. né, nas costas dela. E ela falou, mas eu poso de biquíni, eu uso vestido decotado, não posso aparecer com uma cicatriz nas costas. Uhum. E daí ele vendo, olha só como é interessante, ele vendo uma punção, uma biópsia em punção, aonde tu coloca uma agulha, essa agulha tem um caninho igual a da lipo, Uhum. o cirurgião recua um pouco, entra aquele tecido ali e ele logo depois puxa essa cana. E daí ele tem o conteúdo do tecido. E ele falou, pô, eu posso fazer isso com gordura, mas não preciso depois examinar. Então ele adaptou um aspirador, né? E esse aspirador, então, ele foi ali e lipou e conseguiu fazer com um corte 4, 5 milímetros. A cânula da época é muito maior do que essa que a gente usa hoje, Sim. né? De 13,5, 4 milímetros. Aham. Ele usou, acho que uma cânula de 8 ou 9 milímetros, Vini, né? mas isso não é perigoso tu entrar com uma Ah, mangueira metálica, rígida, sim. paciente adentro? Isso me parece muito perigoso. E é, né? Assim como é perigoso eu, que não sei E qual é pilotar o um avião, perigo? botar na cabine de um Boeing. O que tu acha que vai acontecer? Vai morrer todo mundo daquele avião, né? Para isso que existe a técnica, para isso que existe o aprendizado, para isso que tem que ser com alguém que entenda o que está fazendo, né? A câmara de lipoaspiração ela tem que ir perpendicular à pele, né? Atacando somente a gordura. Então Uhum. tu tem que ter cuidado. Algumas pacientes me perguntam, mas por que tu pede... Eu normalmente nos meus exames pré-operatórios de lipoaspiração e abdominoplastia, eu peço uma ecografia da parede abdominal. Eu falo, mas doutor, só tu pede um negócio desse. Eu quero ver se tu não tem uma hérnia. Eu quero ver como é que tá a tua musculatura. Né? Porque se tiver uma folga e essa cânula realmente, em vez de ser perpendicular à pele, ela entrar para algum órgão interno, aí a gente pode ter uma tragédia, assim. Né? Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece com o cirurgião plástico. A gente, infelizmente, vê vários casos em que esse esse pré-requisito que é a nossa formação em cirurgia geral, em que a gente vai cavidade abdominal adentro, cavidade torácica adentro, e a gente tem um conhecimento muito prático da anatomia, é o que faz com que a gente possa oferecer uma lipoaspiração segura para o nosso paciente. Sim. Mas quem não tem uma formação básica em cirurgia geral, muito Ah, vai provavelmente sofrer? não vai ter um controle da anatomia do paciente Não e vai ter. pode acabar violentando alguma das cavidades, que é Sim. onde acontecem os problemas, é onde acontecem as perfurações de víscera, é onde acontecem as perfurações de vasos sanguíneos mais calibrosos, né, que a gente Sim. vê às vezes, né, em lugares não regularizados. Mas nós estávamos falando sobre o que é a lipoaspiração, contextualizando, conceitualizando e também se a lipoaspiração, então, é remover essa gordura. O que é a lipoaspiração de maior definição? Seja tá. a lipoaspiração de alta definição ou a lipoaspiração de média definição? Esse é o assunto em moda agora, né? Tanto que a primeira pergunta que tu me fez é qual a lipo é melhor? Exatamente. Não tem uma lipo melhor. Tem um paciente melhor adequado para aquela lipoaspiração. Isso é um reforço que a gente sempre faz. E para quem acha que isso é novidade, é bom porque às vezes o cara fica velho, ele já consegue ver esses modismos irem, Exato, parece uma voltarem, super novidade de irem, dizer assim, ó, voltarem, mais um que resolveu né? reinventar A a roda, roda. né? A primeira lipo de definição, o primeiro trabalho é de um cirurgião texano, né? Dr. Mendes III, né? Em que ele publicou um trabalho de lipoaspiração onde ele tentava lipoaspirar regiões maiores, onde deixar o músculo, né, deixar um pouco mais de gordura em cima daquele músculo para fazer o efeito, né, de volume tridimensional de um abdômen mais sarado, digamos assim. Uhum.
É né? como se fosse uma Ó, hipertrofia muscular, isso, só que é só que esse volume um não é pouco fake. miócito, não é É, célula de não é célula de músculo, é músculo, não célula é de treino. gordura É célula de no gordura formato de músculo. que tu deixou ali um pouquinho mais. Entendi. E daí tu lipa um pouco mais onde tem o tendão, né? Uhum. Se tu imaginar uma anatomia do abdômen, sua musculatura, tu vai ter aquele. O que é o gominho? O gominho é o músculo mesmo, Uhum. né? E aonde é aquela reentrância é um tendão, Uhum. tá? Porque o músculo ele precisa do tendão para contrair, o tendão puxa. E ele fez isso em 1993. Imagina. Ou seja, não é de agora, não é um fenômeno TikToker, que nem negócio de chamar, né? Ele fez isso, essa cirurgia ficou meio esquecida, a galera não deu muita bola. Em 2003, né? Aí surge um cirurgião colombiano, o Dr. Royos, Alfredo Royos. Também tive a oportunidade de conhecê-lo, gente muito boa, né? E ele, além de fazer isso, ele reinventou, né? Ele pegou o trabalho do Mendes e refinou o trabalho do Mendes, e ele adquiriu, colocou uma coisa, olha só, ele colocou uma coisa que agora também está sendo vendido como uma grande novidade do mundo: energia. Ele usava o Vaser, né? Que é um tipo de energia que vai fazer uma retração na pele. Sabe o que hoje tem o Body É o Tight, o precursor do Vaser, Body Tight e do Renuvion? Renuvial. Isso aí, tá? Entendi. Em 2003. Ou seja, 10 anos depois do trabalho. Então, quando falam assim, essa tecnologia nova, assim, nova para quem? Deixa eu só te perguntar uma coisa, Vini. Quando ele adicionou a energia, ele Sim. fazia isso só nas linhas do tendão ou ele fez em todo o Ele tecido fez isso lipoaspirado? mais nas linhas de tendão, Entendi, para dar tá? esse, Para dar esse esse efeito, contraste maior. esse efeito de relevo no abdômen. Entendi. Porque qual é uma queixa? Minhas pacientes se queixavam de que quando eu fazia o abdômen, eu deixava aquele abdômen reto, Uhum. né? Pô, por que fica reto, né? Porque é como a gente brinca assim, que eu pego se tu já arrumou uma cama e esqueceu algo na cama, um travesseirinho, ou Uhum. um brinquedo do filho que levou ali a naninha para dormir, tu puxa aquele lençol, tu nota, né, que tem algo naquele lençol, tá esticadinho, tu nota que vai ter algum relevo Embaixo. ali. Esse relevo na cirurgia é um músculo. Uhum. Tu bota o lençol, aparece ali, naquele relevo. Só que quando eu tô arrumando a cama, se eu não dou bola para aquele brinquedo, para aquela coisinha que tá ali embaixo da cama, depois que eu puxei o lençol, e eu boto um edredom em cima, um edredom grossão, que nem a gente tem aqui no Uhum. nosso inverno, tu Não vai saber. não vê mais que tem aquele brinquedinho, aquela naninha da tua filha ali embaixo. O edredom é a capa de gordura, Uhum. tu entendeu? Então a gente lipoaspira o edredom, né? Fazer uma figura de linguagem para o Uhum. paciente, reduz aquilo mais ou menos para um tamanho de lençol e daí tu consegue ver o relevo por baixo. Vini, se a minha paciente Sim. ela tem um excesso de peso a ponto de ter um panículo de gordura edredom, eu Uhum. nunca vou conseguir fazer ela virar um lençol. Não vai Eu conseguir. preciso de Não vai algo conseguir. que vire um lençol É, dentro do meu limite dentro de do limite. segurança que eu posso Dentro do limite, lipoaspirar, claro. Claro, correto? correto. Correto. Outra coisa que tu tá falando, em 2017, a Isa tinha recém-nascido. Eu fui para Colômbia para participar de um congresso que o Alfredo Roy sabe, que ali começou aquele frisson da lipo de Sim, alta definição. Eu disse, vou ver sim. qual é, porque eu Que ele sempre já fui tinha mais. publicado em 2003, tá? Pois é, então tu imagina, isso já faziam Levou 14 anos. 14 anos que ele tava colocando E o método dele adiante. eu já tinha mais um enfoque em rinoplastia e tudo mais, mas eu quis ir me informar. E sentou do meu lado um senhor lá assistindo o congresso. E ele falou: nós já fazemos há algum tempo aqui na Colômbia lipoaspiração de mais definição, mas às vezes dá problema. Aí ele me Sim, mostrou uma foto de uma mulher que engordou em cima de uma lipoaspiração de alta definição. sim. Então, como que tu faz, por exemplo, para aquela paciente que tem uma indicação, para ela ter uma consciência de que engordar em cima de uma lipo de mais definição pode trazer um resultado meio que catastrófico do ponto de vista estético. Tu orienta ela em relação a Claro, isso? claro. Existe uma tríade, né, em cirurgia plástica, que eu gosto muito, eu levo ela muito a sério, que é paciente preparada, técnica cirúrgica adequada e cirurgião preparado para fazer essa técnica. Então, se eu pegar uma paciente com índice de massa corporal perto de 30, eu não vou conseguir dar definição para ela. Não vou.
Isso é né? quase a maior parte das pacientes Pois é. que procuram uma lipoaspiração no Por isso que consultório, a né? lipoaspiração no consultório, a lipoaspiração pura, hoje ela é 5, 10% da nossa clínica, Entendi. né? Porque ou ela já engravidou, e daí ela tem um excesso de pele, tem abertura do músculo, ou ela já foi obesa e ela está emagrecendo e quer, ou ela é pós-bariátrica, que perdeu o peso e está com um monte de excesso de pele, aquela musculatura abriu toda. Então, a lipoaspiração pura hoje, ela não vou dizer que ela ainda não tem espaço, mas ela reduziu muito, né, aquele paciente que pode ter um efeito, porque com o avanço das dietas, né, das reeducações alimentares, das medicações, os pacientes estão conseguindo treinar e ter resultados ainda muito bons sem a necessidade de uma lipoaspiração. Uhum. A lipoaspiração entra para quem? Essa lipoaspiração de definição, né? Ela entra para aquela paciente que emagreceu, tem menos peso e ela não consegue definir o abdômen. Entendi. E daí vem o avanço dessa cirurgia, né? Então eu falei em 93 do Mendes, começou lá, tá? 93, 2013, 30 anos atrás. Aí em 2013, há 20 anos atrás, veio o Royos, que até tu foi fazer o curso na Colômbia, em Cartagena, né? E daí em 2019, né, Na um verdade, não grande foi em amigo meu... Cartagena. Cartagena Onde é eu que foi fui. teu? Cartagena eu fui dar uma Ah, eu voltinha no achei que tu mar, né? tava lá. Não, foi em Bogotá. Foi em Bogotá? Tá, é que eu Isso. vi tuas fotos em Cartagena, daí eu achei que tu tinha feito o curso todo lá, inclusive o próximo congresso da ISEPS é lá em Cartagena. E em 2019, aí surge um grande amigo meu, né? Eu já, em 2017 ou 2018, foi a primeira vez que eu fui ver essa cirurgia com ele. Ele falou: eu tenho uma novidade, né? Que é o Dr. Juliano Borilho, um cirurgião de Porto Alegre, meu contemporâneo da época de residência. Uhum. Que ele falou o seguinte: olha, eu não gosto de energia, né? Eu não quero fazer essa cirurgia de pegar uma paciente com mais peso, lipoaspirar, fazer aquele músculo fake, fazer aquele Uhum. músculo falso, porque depois ela vai engordar e vai emagrecer e vai ficar aquele abdômen com franja, porque aquela pele ali ela vai Irregular. irregular, Uhum. né? Porque o que se faz na lipo HD hoje? Quando o paciente não é atlética, não tem um corpo atlético, né? Tu faz a maldita fibrose que as pacientes tanto odeiam. Só que tu faz Uhum. uma fibrose direcionada em cima do tendão, Controlada. controlada. Só Uhum. que se essa paciente engorda ou emagrece, como é que fica essa fibrose? Não vai ficar legal, não vai ficar legal. E ele teve essa genialidade. Ela falou: não, não, eu vou pegar pacientes com índice de massa corporal abaixo de 25, né, que podem fazer isso, Uhum. vou adaptar todo um outro sistema de amarração dos músculos, né, que são as plicaturas musculares, Uhum. né, e vou ter o músculo mais bem formado, né, e o músculo mais bem formado fazendo mais volume, e também vou ter a lipoaspiração por cima para direcionar o que eu quero. Só que agora eu vou deixar o Então, retalho fininho. existem pacientes que podem vir a ter critérios para ter mais definição caso a abdominoplastia ou a retirada de pele for associada? Sim, Isso aumenta as chances da paciente claro, conseguir uma definição maior. claro, claro, né? Por exemplo, uma pós-gestante que treina, né, ela consegue ali, ela tem 23 de índice de massa corporal, apenas 12% de gordura corporal, e ela chega para mim assim: eu não defino a barriga, eu tô com o braço definido, eu tô com a coxa definida, e a minha barriga não tá legal, Vini. Uhum. E ela morria de medo, de fazer essa cirurgia, ficar com aquele abdômen como se fosse um lençol de cama bem esticadinho, sabe? Sim, aquele aspecto É, mais liso, né? artificial que Assim, elas eu queria tanto um abominam. contorno. Aí que surge o trabalho do Juliano em 19, fazendo da lipo MD. A guerra, eu brinco que é a guerra da sopa de letrinhas, né? Sim. Que nós temos a lipo H. Primeiro o Mendes fala em lipo de contorno, depois ele fala depois o Royos entra com a High Definition, Que é HD. que é a HD, né? Que Tá. também agora ganhou o nome em português de LAD, LAD. lipo de alta definição. E quando o Juliano pensou, a gente conversando junto também, ele pensou assim: bom, eu não posso botar HD aqui, porque não é a mesma coisa, eu não uso uma energia, Uhum. que também tem seus perigos, né? Mas eu quero deixar essa pele tão fininha que ela vai ser aquele lençol fininho que Uhum. vai cobrir a musculatura e vai aparecer o relevo. E daí ele falou: bom, se a outra é de alta definição, eu vou fazer uma de média definição. E daí surge, né, a lipo MD,
né, no qual eu sou um grande adepto, né, gosto do resultado dela, não uso energia, e a nossa função é deixar o retalho bem fininho e depois orientar essa cicatrização com alguns moldes. Então a gente usa moldes externos, né, que vão me fazer a compressão dessa Uhum. pele fininha sobre a musculatura que tu tratou. Algumas pacientes podem fazer isso somente com lipoaspiração, principalmente aquela que nunca gestou, sempre teve peso bom, né? E que não Uhum. consegue, mesmo treinando, não consegue definir o abdômen, porque às vezes tem a coisa da genética também, né? Tu coloca um pouquinho mais de gordura ali em cima da parte abdominal. Aí essa paciente, ela se beneficia muito desse procedimento, que a gente lipa a aspiração, faz a lipo, deixa o retalho bem fininho, coloca depois esses moldes, ela usa durante uns Eles 30 era o dias que eu ia e te isso perguntar. orienta A cicatrização. a cicatrização interna, Uhum. entendeu? E as Ali, aderências. aí tá o pulo do gato. Aí tá a genialidade do Juliano que fez, não, vou botar isso aqui por cima e daí eu não preciso usar energia, não preciso forçar a barra de nenhum outro paciente nesse aspecto. Entendi. Vini, tá. Isso a gente tá falando dessas pacientes com índice de massa corporal menor que Sim, 25, sim, 23, enfim. E para a maior parte até das pacientes que a gente atende que tem um índice de massa corporal entre 20 e 25, às vezes até pacientes obesas, a sim. lipoaspiração tem espaço, enfim, existe espaço para lipoaspiração nessas pacientes? O Muito que que pouco, tu me diz? muito pouco. Isso vai gerar, Não necessariamente, eu tô falando agora já de lipo convencional, sim, lipo tá? Não convencional. necessariamente, É. aqui lipo HD acho que já ficou bem Olha, esclarecido, mas vamos falar um pouquinho sobre a lipo o convencional, que o eu. contorno corporal, a redistribuição de Sim, gordura, o que que tu tem a me dizer? tá. Bom, isso vai depender da expectativa. Como eu gosto de brincar com as minhas pacientes, tudo está dentro da expectativa, né? Quando eu viajo com a minha família, assim, nós estamos indo para a praia, tá? Tá. O que tem esse hotel? Porque se eu for passar uma semana lá e ficar chovendo, vocês vão ficar frustradas, né? A minha mulher e minha As filha. tuas meninas? As minhas meninas vão ficar frustradas, só que eu tô levando meu livro, eu tô levando meu Uhum. computador, sabe? Eu tô fazendo outras coisas, eu tô lendo, ouvindo meus podcasts de filosofia, que é outra paixão que eu tenho, tô vendo o mercado financeiro, né? Eu tô fazendo outras coisas, né? Agora, se tu vai, tira umas férias na praia e chove toda semana, como é que fica a tua expectativa? Então, a expectativa realista é o melhor dos mundos. Eu já fiz lipoaspiração em paciente que eu disse assim, ó, tua indicação é de lipoabdominoplastia. Ah, mas eu não tolero aquele corte em U grande lá embaixo do abdômen. Tá bom, né? Tu vai fazer. Eu até brinco, mas nunca vai dizer que fui eu que te operei. Tá? Porque não vai ficar legal. Vai sobre a pele. A musculatura, se ela já engravidou, se ela foi muito obesa, vai abrir e tu não vai ter uma boa fixação, não vai ter aquele abdômen mais chapadinho que elas gostam. É uma pergunta que eu faço. Tu quer ter um abdômen mais magro ou tu quer ter um abdômen chapado? Se ela faz, eu quero ter um abdômen chapado. Eu falei, então não é só lipo. Eu tenho que tirar esse excesso de Abdominoplastia. pele e tenho que tratar essa musculatura lá dentro. É como Uhum. se fazer, para o paciente entender, é como pegar um espartilho e fazer um espartilho com os músculos. Uhum. Né? Tanto que hoje em dia, em breve vai sair um outro trabalho do nosso time LipoMD lá que tem, em onde vai ser falado sobre as aplicaturas. Né? O que é as aplicaturas? Essa amarração do músculo que a gente faz por dentro. Essa redução de superfície interna. Redução de superfície interna. Perfeito, tu é um gênio. Né? Essa redução de espaço interno, não mais fazendo só aquela aplicatura medial que a gente faz. Né? Eu operei até 2018, até 2017, fazendo só aquela aplicatura central. Né? Hoje, uma Uhum. abdominoplastia, que eu abro, uma lipoabdominoplastia, que eu faço a abertura na paciente para tirar o excesso de pele, não tem menos do que 5 ou 6 aplicaturas diferentes. Tem a da linha média, tem as dos músculos oblíquos, tem uma redução também no músculo mais inferior, perto da bexiga, para dar um pouquinho mais de pressão. Tem a necessidade, às vezes, de fazer pequenos retoques para encurtar também a musculatura acima do umbigo, que também é um lugar que faz muita. Qual é o telefone muita... que eu quero marcar um Ah! horário? Mas tem um preço, né? A paciente sai, às vezes, muito acostumado com aquele abdômen frouxo, a respirar muito frouxamente. Ela diz, tá Uhum. mais difícil. E eu digo, não, pode trabalhar com a barriga. Né? Porque o Sim, até organismo com se acostuma a barriga. ficar
com aquilo mais aberto. Mais Então, espaço para as mais vísceras, espaço para as mais vísceras. espaço para o É, diafragma, né? Então vai acontecer toda uma é. reacomodação ali das coisas. Tem até aquela brincadeira que eu falo que tinha uma índia no Xingu que ela usava tipo um cinto no abdômen, né, que ela amarrava. Então, quando ela sentia que ela estava que ela apertava, aquela cordinha apertava na cintura dela, ela tinha que reduzir a alimentação, né, porque aquilo era fixo. Hoje em dia a gente vai ali na loja, ou E se pesa. afrouxa o cinto, compra uma calça mais larga, né, mas nada mais é do que isso. É tu apertar lá dentro. Então, tudo aquilo que a paciente for ganhar peso, o primeiro resultado na gordura a visceral vai apresentar. Que isso é outra coisa que os pacientes não sabem, né? Rica, quando a gente faz uma lipo, tu faz uma lipo, eu faço uma lipo, a gente faz uma abdominoplastia, lipa as costas, lipa a frente, lipa a lateral, essa célula de gordura a gente mata ela. A gente destrói ela. Só que o organismo não é trouxa. Tu vai dar mais aporte calórico pro teu organismo, ele vai colocar gordura em outro lugar. E daí a paciente vai dizer assim, mas eu tô... Vai aumentar a coxa, vai aumentar o bumbum, vai aumentar a papada, vai aumentar o braço. O organismo vai dar um jeito de colocar aonde a gente não machucou essa célula. Então a gordura não volta no abdômen, mas ela volta em outro lugar. E aonde ela mais volta na mulher, Darica? Na intravisceral. Naquela que nós, cirurgiões plásticos, não conseguimos atuar. Então metade dessa gordura vai para lá. Intravisceral é aquela gordura que está ao redor do intestino, do fígado, Isso, dentro da parede perfeito. abdominal. Obrigado pela explicação. Essa aí. Essa a gente não tem como atuar. Não posso colocar uma cânula ali. Não posso abrir, passar pelo teu músculo e tirar essa gordura. Eu vou E causar aí a gente mais tem dano. aquele abdômen que parece ter uma camada fina de gordura, mas ele é Isso. super abaulado, É isso o que mesmo. lembra mais aquela barriguinha do Da cervejeiro, tartaruga ninja. jogador de bocha, e dá um Isso aí, aspecto é isso até aí. mais masculino Não para fala assim que eu me paciente, né? identifico. Não fala assim que eu me identifico. Né? Se entregou. Eu me entreguei. Desculpa, meus professores de educação, meu personal Seu trainer agora vai me personal matar. só se frustra. Só se frustra, né? Eu como enlouquecidamente, tenho ansiedade, daí eu como. Aí, assim, ela vai voltar ali, vai ter essa dilatação do abdômen. E algumas pacientes dizem, doutor, acho que eu tenho um problema de estômago alto. Não, não é um problema de estômago alto. Tu tem gordura visceral que vai te empurrar. E realmente, aonde eu consigo apertar mais a musculatura é na região do umbigo, é na parte inferior. Na parte superior tem costela, é um músculo mais fino, e daí ali ela vai empurrar. É muito importante que as pacientes tenham consciência, até porque muitas vezes elas têm a sensação de que o tratamento cirúrgico delas foi Negligenciado. negligente, insuficiente, porque elas percebem aquele abaulamento acima do umbigo ou vulgo o estômago Sim. alto. E é importante que elas saibam que, de repente, emagrecer é o que mais poderia servir para resolver essa situação, né? Porque aí não tem tanta pressão e a gente consegue dar um tônus maior para essa costura do músculo. Perfeito. Idealmente que ela saiba isso antes para não ter uma surpresa desagradável depois. Para isso que é importante a conversa pré-operatória. E por isso que o paciente com sobrepeso, ele também precisa receber essa atenção em relação à particularidade dele, sabe? E assim, por exemplo, vocês estão aí nos assistindo. O Vini falou que de repente tem um IMC mais alto, vai dar problema. Tudo bem, vai para uma consulta e vê a distribuição da gordura. Às vezes, né, sei lá, ascendência germânica, aquele desenho de corpo bem fininha na cintura, coxa grande, né? Então, a gente precisa passar pela avaliação. Por mais que aqui a gente esteja conversando e dando algumas pistas, algumas dicas, nada do que está sendo falado aqui vai substituir uma avaliação presencial. Não. Porque às vezes a gente se surpreende com exceções que podem muito bem ser beneficiadas desses tratamentos. E o índice de massa corporal, ela pode te mentir, né? Se a paciente tem uma distribuição de gordura maior em membros inferiores, ela vai ter um índice de massa corporal alto, né? E vai ser uma ótima candidata. Mas vai ser uma candidata a ter um excelente abdômen para trabalhar o dorso e o abdômen. Você lembra que eu te falei da tríade, né? Que é o paciente, a técnica e o cirurgião ajustados. E tem a tríade do paciente, né? Que é o exercício que ela faz, a alimentação que ela tem, e daí sim a escolha da cirurgia correta para ela. Então são
são dois aspectos, duas tríades que eu brinco, né? Que quando ela encaixa é sucesso. Quando uma coisa dessas três está fora, tu já está trabalhando sobre um limite. Então não adianta eu pegar uma paciente que não faz exercício e dar um corpo atlético para ela. Eu já fiz isso, eu já dei um abdômen atlético para uma paciente e ela tinha umas pernas fininhas. Ela dizia, Vini, meio que não combina. Eu falei, vai treinar, agora tá contigo, bate meta de proteína, 1 grama por dia, vai fazer musculação. Mas eu tenho medo... Faz tua parte, dá teus pulos. Dá teus pulos aí. Né? Uma mamãe falou assim, mas eu tenho medo de ficar muito forte parecendo homem. Eu digo, olha... Quando tu estiver perto, daí a gente conversa. Olha, os caras lá treinando comigo na academia, puxa peso, dá terrível. Nem tudo. os homens quase parecem. Não conseguem ficar grande, um homem, né? Que dirá as mulheres. Não vão conseguir. Se não tiver, como os caras brincam, agora eu falo do suco, né? Reposição hormonal pesada, tu não fica grande. Tu vai ficar mais bonita. E a gente emagrece na cozinha. É verdade, não é na atividade física. Não é na atividade. A atividade física nos deixa mais bonito e mais saudável. Tanto que o lema dessa cirurgia, da MD, que eu faço mais parte, eu não estou puxando... Eu estou falando sobre tudo aqui. Toda cirurgia tem seu ponto, mas né? tu tá aqui justamente por dominar isso. E estar em posição de fazer um paralelo e um comparativo para nos trazer essa informação. Perfeito. Qual é o lema? Né, que foi criado também pelo grupo construa seus músculos, que a gente ajuda a revelar. Exatamente. Né? Então, isso aí. Não adianta eu pegar... E uma coisa boa também dessa cirurgia sem energia, sem fazer o músculo fake, né? Aquela paciente que já é treinada, além de ficar mais harmônico esse abdômen, ele vai manter a definição que tu quer. Então, se tu emagrecer, baixar teu índice de gordura corporal, tu vai ter mais definição. Vini, tá ruim, tá inverno, eu tô comendo chocolate, tô comendo meu pãozinho, eu sei que eu vou perder um pouquinho da definição, mas a definição tá lá embaixo. E não tem o risco de ficar com alguma franja, com alguma coisa. Não tô dizendo, eu repito. Eu fiz ali para HD, agora tô preocupado. Não. Tem muita gente que faz ali para HD com muitos conceitos dessa lipo mais suave. Então, que não vai ficar legal também. Tu acha que numa lipo de média definição eu não corro tanto risco de ter um resultado bizarro com um aumento de peso? Não corre. Não corre o risco. Entendi. Não. Tu vai engordar como um todo. Entendi. Não vai, porque não é o foco dessa cirurgia não é em criar, né? Não é em criar uma fibrose controlada em cima do tendão para fingir um músculo fake. Entendeu? E hoje em dia tem até variações, que além de tu tirar essa gordura, uma coisa que a gente já faz quando aquele músculo é um pouco mais fraco, né, a gente injeta na bainha do músculo para deixar ele um pouquinho maior. A gente bota gordura dentro do músculo para deixar ele com mais volume. Né? E isso faz com que aquele músculo tenha mais volume também, de uma forma um pouco artificial, mas é gordura dentro do músculo. Sim. É diferente do que eu deixar a gordura por cima do músculo. Né, que hoje é a técnica RAPT que eles falam. Né? Então, isso também faz ter um pouquinho mais de volume no músculo. Então, se a paciente engordar ou emagrecer na gordura que está por cima do músculo, não vai fazer tanta diferença. Diferente daquela fibrose. Uma paciente que tem uma fibrose no abdômen que engorda. Mas é importante a gente saber também que na técnica RAFT a gente está enxertando uma gordura. Então, depende da integração do enxerto. Também. E na lipoaspiração, aquela gordura já está ali. Então, tu só está criando uma diferença de alturas, né? Não é uma coisa que dependa de integrar ou não. Sim. Gordura dentro do músculo. Já tem alguns trabalhos vendo que essa gordura dentro do músculo também se transforma, né? Ela pode virar um óleo, tem algumas coisas diferentes que estão acontecendo, mas é um bom... Claro, a técnica faz muito sentido e a gente tem que esperar o tempo passar para também nos dizer o quão válida é, uma vez que ela é relativamente novidade, né? Sim. Vini, outra coisa assim que eu acho importante a gente falar também para não ficar só em relação a esse público candidato a uma lipo de maior definição, é que muitas vezes a paciente que tem, já me aconteceu, tu vai me dizer se já aconteceu para ti, não somos nós que temos que avaliar o que é um resultado bom para a paciente, porque se o comparativo da paciente for o corpo da Virgínia lá, aquela que é o protótipo da lipo, ou outra pessoa qualquer que seja, vai ser difícil para ela se satisfazer com o resultado. Ao passo que se ela estiver esperando uma melhora do corpo dela e o comparativo dela for como ela era antes dessa cirurgia, a gente tem uma chance significativa de sucesso. E já me aconteceu de eu atender pacientes
com sobrepeso, e a gente sabe como é difícil, às vezes, tu ter uma perda a ponto de tu mudar drasticamente teu IMC. E são pacientes que eu mostrei resultados de outras pacientes que eu teria que eu operei, enfim, com excesso de peso, e disse: "Ó, o que que tu acha desse resultado?". E elas às vezes me dizem: "Olha, eu particularmente não acho bonito, tá? Eu vejo que não tem mais toda aquela adiposidade que Uhum, tinha, mas eu particularmente não acho uhum. bonito". Eu disse: "Então tá, então essa cirurgia não é pra ti". É isso E aí. aí o paciente Perfeito. já aconteceu de depois de um ano essa paciente voltar a me consultar e dizer assim: "Olha, Adri, agora eu quero esse resultado. Sim. Porque faz um ano que eu tento, e assim, muito, É. surpreendentemente, são pacientes que se beneficiaram, que depois isso foi um pontapé inicial, foi como se elas estivessem pegando um empréstimo comigo para dar início no autocuidado delas, e foi super gratificante. Então, eu acho que tu compartilha comigo que esse processo e eu sei que tu é um cirurgião que conversa bastante com as tuas pacientes, Sim, até demais, às vezes. antes, durante, no pós-operatório imediato, com os familiares, Sim. depois. Então, acho que a gente tem essa liberdade de construir a expectativa do paciente, Claro. né? A gente Às vezes, deve fazer isso. exatamente. Às A gente vezes, deve fazer isso. a gente também tem que orientar o paciente, ele está chegando ali muito, Claro. muito verde, às vezes, É, né? Em termos do que serve para ele. é. E nisso vem um elogio a ti, porque as tuas redes sociais são muito explicativas. Eu tenho inveja, uma inveja bacana de ti, de como tu consegue explicar isso com vídeo. Eu faço isso no consultório, no meu mundinho particular. Mas tu consegue ensinar, tu criou uma rotina de pacientes que te acompanham, que às vezes chegam no meu consultório também, já sabendo mais. E isso foi um trabalho teu. Parabéns e obrigado. Obrigada, Vini. E a gente está aqui para Trocando isso, figurinha. para isso, para Mas quer ver, ó? continuar esse trabalho e de uma maneira mais Isso. enriquecedora, porque Quem agora não vocês estão segue a Adriana na comigo. rede social, segue, tá? O Instagram dela é maravilhoso. Assim, ó. Agora eu vou entrar também num caminho que é que é da filosofia, tá? Que também é muito sensível a mim, eu gosto muito, né? O professor Clóvis é um cara que eu admiro, sigo muito. Acho bem E legal ele também. falou de um filósofo uma vez, que é um filósofo moderno americano, Thomas Sowell, que ele disse o seguinte: quando tu quer o impossível, somente os mentirosos vão te agradar. E eu não quero ser um mentiroso. Então não adianta eu chegar para os meus colegas que fazem implante capilar e pedir para ter o teu cabelo. Entendeu? Só um mentiroso vai dizer: não, não, eu consigo implantar cabelo e te deixar o cabelo igual a da. Não vai rolar. Eu vou ter aquele cabelo ralinho, vai preencher, vai dar uma escondidinha aqui e é isso. Entendeu? Vai dar aquela disfarçada. Talvez depois, no segundo, terceiro, quarto, quinto implante capilar, talvez eu tenha um cabelo metade do cheio do completo que é o teu. E é isso. Só que eu saber essa realidade, eu posso me frustrar. Eu posso ver assim: ah, mas eu vi o fulano que colocou cabelo e ficou todo cheinho. Né? Uhum. Tá, mas qual era a calvície dele Qual antes? era o comparativo dele, né? É aquela coisa, quem que é o teu parâmetro? Quem que é o Tem teu que ser parâmetro? Teu o parâmetro é a teu Virgínia? pré-operatório. E quando a paciente me pergunta assim: ah, eu quero ter o abdômen igual a da modelo tal, igual a da fulana tal, a Virgínia tá muito em moda agora, eu falei: tu tá disposta a fazer tudo que ela faz? Porque eu já treinei bastante musculação. Tive uma época que eu falei: pô, eu quero ser esses cara grandão, gigantesco aí, não sei o que, cheio de músculo, vamos posar, fazer competição. Aí eu fui ver a rotina desses caras. Quando eu vi a rotina do que eles comiam, do que eles treinavam, do que eles faziam, do que eles tinham que ser regrado com comida, que eles tinham uma disciplina brutal, treinar 2 grupos musculares, eu falei: "Não é pra mim. Uhum. Não, não, espera um pouquinho, eu posso ficar um pouquinho mais forte, ter um pouquinho de desenho, eu já estou feliz". Então também tem isso. Quando a paciente pede esse abdômen, eu falei: "Tu tá afim de ter o abdômen dessa paciente? Tu tá afim de ter a rotina dela?". É, é um Opa, estilo de vida que às vezes tu vai ter que sacrificar coisas que são muito significativas para claro, ti. E claro. mesmo assim, nem todo mundo consegue correr atrás de alguns Não, anos de que tu te comportou de determinada maneira claro. na tua E vida, tem a né? genética também de cada um, Ah, pois é. entendeu? O que que eu vou fazer? Né? Então, assim, eu não vou ser esse mentiroso que vai falar tudo para te agradar e vai dizer que eu resolvo todos os teus problemas. Eu vou dizer onde a gente vai chegar. Mas isso é maravilhoso porque tu vai ter no teu consultório, tu vai estar trabalhando com o paciente consciente, com o paciente Sim. realista, com o paciente que não se deixa e não deseja se deixar iludir, que é o Adri, melhor paciente que a gente tem para lidar, né? Adri, qual é o pior pós-operatório que tu tem? Tu diz qual tipo de cirurgia? Não, qual é o pior pós-operatório que tu tem? Pode ser para tudo, de uma tirada de uma pintinha a uma contorno corporal completo.
Qual é o teu pior pós-operatório? Aquele paciente que não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Aquele paciente que não está Desinformado. ajustado. Uhum. Então, o que eu gosto é de trazer para a realidade. Uhum. Né? Eu brinco, meu consultório é no 14º andar, meu prédio tem 20, né? Eu digo, a tua expectativa está lá no 20º, eu estou aqui no Volta aqui no 14º. Vamos descer para cá. E isso tem que acontecer no momento que o paciente tem a chance de voltar atrás, de repente de E esperar. desistir, esperar um ano. Isso, exatamente. Qual é o problema disso? Problema nenhum. Só Nenhum. vejo Né? vantagem. As coisas não vão acontecer às vezes no nosso tempo. Uhum. As coisas vão acontecer no tempo quando tudo vier. Quando tudo vier é mais ou menos certo. Como diz a filosofia também, nada no nosso tempo. É tudo no tempo do cara lá de cima. Exatamente. A gente tem que ir se Não adianta preparando, forçar. né? Não Tem que adianta estar de forçar a acordo. barra. Né? Isso aí. Então isso é o principal. E esse Cuidado com aquele cirurgião imediatismo que chega e diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ficar tudo lindo. Né? Abre teu olho. Você Outra cancelado de novo coisa- pelos colegas. Outra coisa dentro dessa questão, assim, de eu quero rápido, eu quero fácil, eu quero perfeito. Eu também quero. E eu quero que seja feito no teu consultório. Não. Eu também quero, mas eu O também que quero. tu acha de lipoaspiração Eu feita quero no consultório? principalmente... É mais seguro, né? Porque daí não vai pro hospital. Não vai para o hospital, claro. Mas eu também quero isso. Eu queria até que a paciente me pagasse e nem operasse. Né? Pois Não precisa fazer é. nada. Ela vai lá, deposita no meu banco, eu chego e digo assim, você está lipoaspirada, e ela vai embora. Claro que todo mundo quer o mais fácil. Isso é do ser humano, a gente quer o atalho. Né? Por que o ser humano criou o controle da televisão? Para tu não ter que levantar e mudar o canal. Por que nós inventamos o carro? Para não ter que ir a pé. Uhum. Por que nós inventamos o avião? Para poder viajar o continente em vez de ser de barco. Então todo mundo quer o mais rápido, o mais fácil. Né? Só que o nosso corpo humano é aquele que evoluiu lá da época das cavernas. Ou seja, não é assim que a banda toca. Todo mundo quer o resultado sem o processo. Uma outra brincadeira que eu faço lá no consultório é assim, todo mundo quer o gelo. Né? Mas ninguém bota água na forminha. Hoje em dia nem dá para fazer isso, porque a minha geladeira eu boto lá na porta e cai o gelo, né? Tá com os dias contados. Vamos fazer enquanto é possível. Enquanto é possível. Então, assim, não existe resultado imediato. Vou fazer no consultório porque é mais seguro. Calma. Mas quanto é seguro? Sabe que vai te resolver? A gente tem um limite para fazer as coisas no consultório. Né? E outra coisa, né, Vini? Eu me lembro quando a gente fez esse estágio aí de 2014, né, da Santa Casa, que a gente foi para Chicago, Sim. e eu acompanhei a vocês. Universidade de Illinois, lá um preceptor, e eles faziam lipo no consultório. E era um ai, ui, do início ao fim, e nós ficávamos Vale a sentados num pena? cantinho, e aquela mulher assim, eu queria um Brazilian butt. E eu pensava, de que jeito Vale a pena? que tu tá sentindo cada canulada que tá entrando no teu corpo? Então existe recurso. E outra, o hospital, por mais... O hospital é segurança. Exatamente. É segurança. Né? O atalho, diferente de ir para o hospital, pode representar risco, pode representar resultado insuficiente, né? Mesmo com situações controladas, às vezes a gente tem que recuar. Agora, tu imagina nesse grau de improviso e de falta de controle da situação, o que pode acontecer? E outra coisa, Ada, uma vez eu fui questionado também sobre isso, né? Na rede social, às vezes eu abro uma caixinha de pergunta para o paciente perguntar, para o leigo perguntar. E me perguntaram sobre, por que não faz a lipo fracionada no consultório com anestesia local? Porque eu não preciso, eu tenho meus colegas anestesistas, eu tenho um hospital à minha disposição, eu levo para lá e te resolvo numa só. Uhum. Né? Porque, poxa, fazer uma lipo em que eu vou te tirar 1,5 litro, 2 litros de gordura, 3 litros de gordura, né? Fazer isso no consultório, eu tô te botando no risco, não tem soro, não tem monitorização, eu tenho que te encher de anestesia. Tu e te anestesia mexe local, no meio eu tô ali com uma cânula em movimento e o paciente se mexe. E uma coisa que ninguém se dá conta, né? A anestesia local, dependendo do certo momento que tu vai colocando na paciente, ela é mais tóxica que a anestesia geral. Com certeza. Tu vai colocando xilocaína, vai colocando produtos para essa anestesia, e ela vai ficar mais tóxica do que se alguém está te controlando, né? Com o gás ali girando para tu ficar dormindo, né? Tem um sem profissional perceber. destinado a cuidar da tua analgesia, ou seja, de tu não ter dor, né? Outra, tu deve ter visto isso também, né? Uma coisa que eu repito muito. Poxa, não vamos fazer a economia do palito no banquete. Vamos fazer economia em outra coisa, então vamos pegar um hospital mais barato, tá entendendo? Vamos usar uma outra manta térmica que não seja tão pesada, vamos pegar uma medicação
mais genérica para fazer, né, no pós-operatório, mas não vamos economizar naquilo que é a tua segurança. Realmente, ali não dá para mexer. A pergunta que eu faço é, tá chovendo, mas daí vamos pegar um pneu, mas esse carro aqui tá com o pneu careca, mas vamos economizar porque não vamos comprar outro pneu. Não! É a tua segurança. Né? Eu não estou dizendo que não dá para fazer. Eu mesmo já fiz retoque de pequenas lipos dentro do consultório, mas restritos a puxar o quê? 50, 100 ml. Sim. E às vezes a paciente precisa tirar 1,5 litro de gordura. Tem que ser adequado à situação, Hoje em né? dia não cabe mais isso. Não cabe. Vini, falando em retoques, E os acidentes que acontecem? Que tu me diz Onde são? em lipoaspirar novamente uma área que já foi lipoaspirada? Né? Claro, por mais que exista essa fibrose e não necessariamente a gente engorde tanto quanto anteriormente a Sim. lipo, às vezes as células que estão ali, elas podem aumentar e esse paciente ter o Sim. desejo de fazer uma nova lipoaspiração. Isso é possível? Como é que é para o cirurgião? Como é que é para o paciente? Aumenta risco? É possível, é possível. Não aumenta risco, o risco é o mesmo. Como eu gosto de dizer, toda cirurgia tem um risco. Não existe cirurgia sem risco. Viver é um risco. Andar na rua é um risco. Né? Só que hoje em dia, tu indo para uma cirurgia com exames feitos, dentro do ambiente hospitalar, profissionais treinados para isso, o teu risco é menor do que andar no trânsito. Muito menor. Né? Então, assim, vou fazer uma lipo pela segunda vez. O que a gente tem que cuidar? Primeiro, áreas a serem lipadas. Às vezes, como ela já tem essa fibrose, se tu passar, a cânula vai se distribuir ali e ela pode gerar mais fibrose ainda. Então, esse é o primeiro cuidado. Então, tu tem que fazer um planejamento bom disso aí. Né? Segundo, a gente vai tirar menos gordura do que a primeira vez, porque é só regiões. Se tu tiver que fazer uma lipo pela segunda vez de tudo, é sinal que ou tu não te cuidou, tu não tem disciplina, né? Ou então a técnica foi mal executada. Uma das duas. Ou não foi tirada a gordura suficiente da primeira vez. Né? Talvez por uma limitação, que é outra coisa que muito pouca gente sabe, né, Drica? Mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela tem uma norma, um pedido, uma recomendação, eu acho que recomendação é o termo mais correto, em que tu não ultrapasse os 7% do peso corporal. Tu sabe disso, né? Tu sabe, a gente já conversa muito sobre isso, né? De 7% do peso corporal durante uma lipoaspiração. Claro, tu não precisa atingir isso, né? Mas então tu faz o cálculo. Olha, o paciente chega lá, ela quer tirar 10 litros de lipoaspiração, mas no peso dela, na altura dela, a gente só pode tirar 4. Não vou tirar esses 10. E eu vou te dizer um negócio. Não vou, eu vou te botar em risco. O excesso de peso, ele não tem tanto mais volume de sangue. Não. Então, esse é um paciente que meio que foge dessa regra percentual, porque se a gente for estar tirando um percentual como num paciente do índice de massa corporal normal, a gente vai estar tirando desproporcionalmente mais sangue e colocando ele no risco, sendo que o paciente obeso normalmente é o paciente desnutrido que não vai ter um substrato que tá de mais recuperação, que está mais inflamado, reage com mais mais exacerbado tudo que vai acontecer nele, né? E foi fantástica essa tua colocação, porque assim, não sai só gordura, né, gente? Sai líquido, sai sangue, sai tudo isso junto quando tu tá fazendo a lipoaspiração. Não tem como aquela cânula chegar ali e só tirar gordura. Né? Vai tirar líquidos que a gente tem no corpo, linfa, vai tirar sangue também. E tudo isso vai contribuir para a redução de peso. Mas o que vai reduzir mesmo a teu volume ali é gordura. Só que tá saindo outras coisas junto. Então essa volemia, esse controle, por isso que também é legal ter um anestesista para lipoaspirações de grandes volumes, né, para ele repor esse volume com soro para o organismo poder dar volta. Exatamente. Mas aquela lipo secundária, né, ela tem um pouco mais risco de necrose, né, do tecido, se tu não controlar, não vai sair a mesma quantidade de gordura. A cânula, às vezes, tem que ser um pouquinho especial para ela poder chegar mesmo naquela posição, ela tem que cortar toda aquela fibrose por dentro. E tem também, Vini, aquela paciente é mais difícil. Em suma, é mais difícil. Ela fica muito angustiada com a fibrose que se desenvolve depois de uma primeira lipoaspiração. Mas isso sai. E ela, ela quer que aquilo seja retirado. E às vezes o cirurgião menos experimentado embarca. E fibrose sim. é tipo aquela historinha do boneco de piche. Tu vai te
colando, tu vai te colando. Tu, Tu mexe tu na não sai. fibrose, tu tem mais fibrose, e aí daqui a pouco a pele já tá muito fina, e aí tu tem uma necrose em cima de uma fibrose, e é uma bola de Olha. neve, tu não consegue mais voltar atrás. Então, nós, como cirurgiões, também temos que ter uma experiência suficiente para segurar essa ansiedade do paciente e dizer assim, ó, tu entrou Tempo. nessa comigo, nós Tempo. não vamos conversar antes de 6 meses, de 1 ano, dependendo do Tempo. caso, Tempo. e esperar o processo inflamatório baixar. Porque é a poeira que levanta e a poeira que Perfeito. baixa, Perfeito. né? Perfeito. Tu pega um copo desse de água, bota a terra aqui e gira. No começo ela tá toda turva. Eu vou Uhum, esperar daqui a 1, 2 dias, a terra tá aqui embaixo, a água tá cristalina aqui em cima. exatamente. Isso é o pós-operatório. Esse é o Com a diferença que pós-operatório. isso aqui vai ser horas e o pós-operatório Mas daí, vão ser 365 dias. aí vem uma coisa que tá acontecendo agora nessa geração mais nova. Tem que ser tudo muito rápido. É o tempo de passar o story do Instagram, é o tempo de passar o Reels, é o tempo de passar o TikTok. É o WhatsApp vezes 2. É o WhatsApp. Ninguém mais escuta áudio no volume 1. Sabe que meu pai me Ninguém. chamou a atenção disso e eu Ninguém. tô me policiando, porque Claro. quando tu te dá conta, tu É. tá ali torcendo pra tua vida passar mais rápido. Sim, E qual é o sentido pra chegar disso? sexta-feira. Pra chegar ao último e derradeiro dia, Isso, né, porque um dia Vini? acaba. Porque um dia acaba. Né? É. Então, assim, tudo tem o seu tempo e o seu processo. Se tu não tá afim de passar por esse tempo e esse processo, não vai. Segura a onda. Não vai. Segura a onda. Porque Entendi. isso tem esse tempo para passar. Isso tem uma etapa 1, uma etapa 2, uma etapa 3. Ah, tem 30 dias. Eu faço uma foto de 30 dias de pós-operatório. Uhum. Tá? Eu quero ver como é que tá, como é que foi aqueles primeiros 30 dias, mas esse não é o resultado final. Não. Tá? Uma cicatriz, para quem não sabe, ela leva até 18 meses para ela estar totalmente madura. E um resultado de lipo antes de 6 meses é chute. É chute. Tu pode ter ideia do que vai acontecer, mas tu não tem a certeza, porque as coisas ainda vão se mexer. Então, é importante para o paciente saber que pela segurança dele, ele precisa dessa informação, Claro. né? Ah, eu acho que o meu cirurgião tá Mas me esquece. enrolando e não quer mexer. Então, escolha bem o teu cirurgião Sim. e confia que a tua avaliação de resultado vai ser Mas depois a de maioria, cicatrizado. Hoje em dia os pacientes estão mais a conscientes. maioria dos colegas, eles não abandonam o paciente, eles vão até o final, eles entendem isso aí e seguram. O grande problema é esse, às vezes a paciente está ansiosa e tu quer te livrar daquela ansiedade. Tu não tem o tempo do consultório, né? E às vezes é melhor ela ir lá, tu conversar de novo, explicar, ó, tá acontecendo isso, deixar ela consciente de que a coisa vai andar, Porque né? E que assim, tu vai intervir é depois. importante que o paciente saiba que se fosse possível nós resolvermos uma situação ansiogênica o mais rápido, nós faríamos. A gente Porque faria. seria bom para nós também. Claro. Mas infelizmente a gente que é então responsável por segurar essa onda e quanto mais colaborativa elas forem, melhor para elas. Melhor para elas. Vini, então assim, não sei se tu notou que a gente já tá conversando há um tempão. Eu gosto de falar, né? Desculpa. Não, mas Ó, não tá me muito assistam na bom. velocidade 2, tá? Vini, assim, pra gente resumir um pouco do que a gente conversou. Sim. O que tu diria para uma paciente? Eu sou uma paciente, eu tô na dúvida, eu passo o dia no Instagram, eu vejo lipo LED, lipo HD, lipo Vaser, lipo tumescente, lipo de alta definição, lipo convencional e eu cheguei no teu consultório Sim. e eu quero fazer uma lipo. O que tu diria para alguém que tem a intenção de fazer uma lipo? Primeiro, cuidado com rede social. Rede social é um mar, é uma ampla quantidade de conteúdo profundo como um pires. Segundo, consulte mais de um cirurgião. Aquele cirurgião tu não achou, vai para outro. Consulta 3, 4, não tem problema. Né? A partir do momento que tu confiou na palavra de um, vai naquele. Segue aquele. Não escolhe a cirurgia plástica só pelo preço ou só pelo coração. Escolhe o teu cirurgião por aquilo que ele te passou de confiança, por aquilo que ele te entendeu, que ele te escutou. Né? É isso que tu tem que levar em conta quando tu vai escolher o profissional que vai te operar. Né? Tu tem que saber, ele tem o título da Sociedade Brasileira, vai lá, procura na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sim, ele é um membro da sociedade, tá, ele está regularizado, tá, é médico mesmo, tá, beleza. Isso quase ninguém vê, mas é importante. Né? Tá.
Gostei. O que ele falou faz sentido para mim? Faz. O que ele falou eu não gostei? Não gostei. Mas será que eu tô forçando a barra ou será que ele me deu uma informação relevante? Que o que eu tenho com a minha paciente, né, ela pagou, ela investiu o tempo dela, ela foi lá atrás da minha experiência. Eu tenho que passar a minha experiência para ela. Se ela Honrar não essa quiser, confiança. se ela não quiser me ouvir, tudo bem. Se ela acha que tem outro que vai resolver o problema dela mesmo eu não resolvendo, tudo bem, nós somos livres. Né? Quantas vezes eu fui numa revenda de carro, o cara diz, esse é o carro ideal para ti. Olha, mas não é. Eu vou lá na outra loja e o cara chega e diz, olha, tu quer um carro assim, mas não vai funcionar para ti. Tu quer um carro baixinho para ir para fazenda? Não, tu tem que comprar uma caminhonete. Eu dei, poxa, né? Pô, deu certo esse aqui. Mas não era o que eu queria, eu não gosto de caminhonete. Cara, mas tu quer, né? Então isso também funciona para uma cirurgia. Tá? Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer. Né? Eu, quando fui na minha Nutri lá, eu queria que ela mantivesse cerveja, chocolate, né, pão, e ela falou assim, bah, mas não dá, eu vou tirar pelo menos a metade, tu vai poder comer o chocolate, só que em vez de uma barra inteira, tu vai comer 2 pedacinhos. Né? Mas é assim que funciona, é assim que o negócio tá. Eu não tô lá, eu não confiei nela, não gastei o meu tempo, que é a coisa mais preciosa que nunca ninguém nos devolve. Cada hora passada foi uma hora que ficou para trás. Tu não ganha vida, tu perde vida, né? Isso aí eu vou investir o meu tempo, vou lá, vou dizer para a paciente, não, olha, vamos fazer, vamos resolver tudo. Não é assim que funciona. Eu tenho que mostrar para ela qual é o caminho para ela ter os melhores resultados. E qual o resultado possível dela ter para não se frustrar. Né? Não adianta eu daqui a pouco escolher, quero comprar comida tal, e eu quero o mesmo sabor do caviar russo, mas eu estou comprando. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Entendeu? Então eu tenho que entender o que eu estou fazendo ali, o que eu vou passar para ela. Né? E meu compromisso é com a verdade. Meu compromisso é dizer para ela aonde ela vai chegar. Algumas vão entender, outras não vão entender. Algumas vão fazer sem entender. Né? E às vezes essa é um caso que às vezes a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Né? Porque às vezes tu faz 2, 3 consultas com a paciente e depois ela, mas eu queria outra coisa. Né? Então também isso tudo a gente tem que cuidar e Nós tentar orientar o nunca melhor vamos possível. ter um controle de 100% da situação. Não, não tem como. Sempre podem haver, apesar de todo o preparo, podem haver imprevistos e mas isso o faz que parte. na vida é 100%? Exato, exatamente. O que na vida tu consegue ter controle 100%? Né? Como diz até, isso eu não sei se é Aristóteles, eu posso estar confundindo os filósofos agora, mas quando tu entra no mar, uma vez quando tu sai do mar, nem o mar é igual, nem tu é igual, porque tu já te banhou e aquele mar já passou. Então, assim, não funciona tudo para a mesma pessoa, não tem uma regra de bolo em cirurgia plástica, o que a gente faz é tipo um artesanato, tudo tu tem que adaptar. Né? Tu tem a técnica, tu tem o projeto, mas tu vai adaptar para aquele corpo, para aquela paciente naquele momento. E é isso que ela tem que entender. Então, gostei desse cirurgião. O que ele falou faz sentido para mim? Tu vai e faz. Cuida, ver se ele tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cuida se ele está fazendo no ambiente de segurança. Isso é uma coisa que eu acho que não dá para abrir mão, né? E quando vai lá fazer, segue o que ele pediu, segue o que ele fez, acredita no processo. Se depois de todo esse acreditar no processo, poxa, não foi como eu cheguei, volta lá e discute com ele o que pode ter acontecido. Ótimo. Então é isso, gurias e rapazes. O recado é: não se opere comigo, não se opere com o Vini. Não. Operem com quem vocês confiarem, com quem vocês oferecer segurança para vocês sentirem que estão sendo bem ouvidos, bem atendidos, né? Acho que é mais ou menos isso aí que tu tá É isso aí. nos dizendo, né? Ninguém é obrigado a gostar de mim. Pois é, e claro, existe uma certa especificidade nas relações, né, interpessoais, então tá tudo certo. E eu acho importante também o paciente que dá uma peregrinada, porque ele vem com uma riqueza de informação. Isso, e isso também vai ajudar ele, quando ele escolher operar comigo, né, ou escolher um outro colega, ele vai ser um paciente de melhor manejo por estar melhor informado também. E outra coisa, pergunta não é chato. Perguntar para o seu cirurgião o que ele vai fazer, como ele vai fazer, não é chato. Chato é depois de fazer, tu não entendeu o que aconteceu. Então pergunta para o teu cirurgião. O cirurgião que não gosta de responder pergunta de paciente está no lugar errado. E sabe, Vini, que dentro tá no lugar errado. Eu levo o meu carro para lavar e eu sempre tenho vergonha, porque eu sou aquela pessoa que deixa o carro ficar num estado assim caótico. E eu sempre ia com vergonha, daí um dia o rapaz da lavagem disse assim:
Graças a Deus que o teu carro tá sujo. É o meu trabalho Eu limpar tenho ele. que fazer. E as pacientes chegam se desculpando. Ai, olha só, não sei o que, tu vai se assustar. Gente, Isso é comum. é o nosso trabalho responder, o nosso trabalho esclarecer. Trabalho é resolver problema. Olha, Então, as pacientes na consulta têm que usar aquele tempo para esclarecer todas as sim, dúvidas. todas as minhas pacientes têm meu WhatsApp também, ou tem meu Instagram, que elas mandam perguntas ali, eu respondo a todas. Não vou responder no horário, porque responde porque às vezes eu tô Em atendendo, cirurgia. tô aqui conversando com a doutora Adriana nesse É papo isso gostoso, aí. mas assim, não, mas eu respondo todo mundo, É isso né? Eu aí. tiro e não existe dúvida burra. Não existe dúvida, não vou perguntar isso porque não existe isso. Não É. existe isso. E se ficaram dúvidas dessa nossa conversa, por favor, escrevam aí embaixo. Eu vou responder, eu vou chamar o Vini, vou catar ele, vou fazer ele responder. Eu respondo. E Pode me chamar. também o que eu gostaria muito de saber de vocês, caso tenha tido alguma informação que ajudou vocês a desembaralharem alguma ideia, ou a vocês se sentirem mais confiantes, ou a decidirem o que que é para vocês, eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo, que escrevessem aí, que eu vou ficar felizaça de saber. Eu quero agradecer muito o Vini por ter dedicado o tempo que eu sei que é escasso dele para estar aqui com a Pra gente, ti eu arranjo esclarecendo tempo. as dúvidas. Pra vir pra ti eu arranjo tempo. Obrigada, Vini. Muito obrigada de coração. Obrigada quem assistiu até aqui. Obrigada com quem assistiu um pedaço e já caiu fora. Obrigada, equipe de produção. E até a próxima.